Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Marisa Mozart, professora de língua portuguesa. A aula de hoje é sobre substantivo. Essa classe gramatical muito extensa, pois o substantivo dá nome a tudo que existe. Sentimentos, objetos, ações, nomes de países, nomes de pessoas, espécies, raças. É uma imensidão de substantivos. Bem, o substantivo, o pior deles são as flexões, né? Porque feminino, masculino, singular, plural, aumentativo, diminutivo e o grau normal. Essa aula nós vamos trabalhar todas as flexões do substantivo e também as classificações. Vamos lá. Conceito de classes gramaticais. Classe gramatical ou classe de palavra é um nome dado ao conjunto que classifica uma palavra, baseando-se na sua estrutura sintática e morfológica. Na língua portuguesa, existem 10 classes gramaticais. As classes gramaticais podem ser, elas são invariáveis e variáveis. Quais são as variáveis? São 6. Adjetivo, substantivo, pronome, artigo, numeral e verbo. Por que são variáveis? Porque elas flexionam. Elas podem mostrar gênero, feminino, masculino, número, singular e plural, e no caso do verbo, pessoa, tempo e modo. E as classes gramaticais invariáveis, elas são preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Porque elas não flexionam feminino, masculino, singular ou plural. Substantivo é a classe gramatical que dá nome a tudo o que existe. Sentimentos, amor, raiva, esperança. Seres, cão, humano, sereia, peixe. Espécies, animal, vegetal, mineral. Objetos e materiais, carbono, lápis, ouro, colar. Lugares, Ásia, México, Volta Redonda, Retiro. Pessoas, animais ou marcas, Nike, Aline, Totó. Classificação dos substantivos. Comum é o nome genérico que se dá a um mesmo grupo de seres ou de objetos. Costuma vir em letra maiúscula, se não vier depois de um ponto ou no início da frase. Exemplo: mulher, cidade, amor, lápis. Próprio é o nome que se dá especificamente a um ou alguns indivíduo ou objeto de um grupo de seres ou de objetos, identificando-os em relação ao todo do grupo e tornando-os inconfundíveis. Costuma vir em letra maiúscula. Exemplo: Júlia, Atlântico, China. Simples. Possui apenas um radical, isto é, apenas um elemento formador da palavra. Exemplo: flor, sol, pé. Composto. Possui mais de um radical, comumente formado pela junção de duas ou mais palavras para formar-se uma só. Exemplo: couve-flor, girassol, pé de moleque, paraquedas, segunda-feira. Primitivo é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Esse tipo de substantivo costuma dar origem a outras palavras. Exemplo: flor, livro, sapato, terra. Derivado é aquele cujo nome origina-se com base em outro nome. Exemplo: florista, livraria, sapataria, terreno. Concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de outro ser. Neste caso, o pensamento apresenta sua existência como própria e independente de outro. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. Exemplo: saci, Deus, vento, segunda-feira, abril, primavera, João, cão, mesa, Japão. Abstrato
É o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto para existir. Sem um ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. Exemplo: corrida, beijo, saudade, amor, abraço, sede, calor, ensino. Coletivo. Nome que se dá a uma coleção ou a um conjunto de seres ou de objetos de uma mesma classificação ou ideia. O coletivo, por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, vem sempre no singular. Enxame, vara. Gênero dos substantivos. A norma padrão da língua portuguesa reconhece 2 gêneros, masculino e feminino. Na língua portuguesa, todo substantivo é classificado dentro de um desses 2 gêneros. São masculinos os substantivos os quais se podem antepor os artigos o, os, uns, como nos exemplos: o sol, um raio, os professores, uns poetas, etc. São femininos os substantivos aos quais se pode antepor os artigos a uma, as umas, como nos exemplos: a dor, uma ponte, as borboletas, umas nuvens, etc. Substantivos uniformes. Possuem apenas uma forma que não muda de acordo com o gênero. O gênero desse tipo de substantivo fica evidente quando baseado no contexto, ou seja, de acordo com o artigo ou o adjetivo que acompanham esse substantivo. Como exemplo, temos a cadeira, sempre no feminino, ou o poste, sempre no masculino. Mas existem classificações mais específicas para alguns casos. O estudante, a estudante. O imigrante, a imigrante. E assim por diante. Substantivo, então vamos ver agora a flexão. Flexionar, feminino, masculino. Então, o substantivo ele pode ser biforme. O que são biformes? São aqueles que possuem uma forma diferente de acordo com o gênero do substantivo, mudando desse modo a desinência de gênero, ou seja, a parte da palavra responsável por indicar se ela é feminina ou masculina. As desinências de gênero mais comuns são o para o masculino e a para o feminino. Observando que gênero não é a mesma coisa que sexo na gramática. Por exemplo, a porta é feminino, gênero gramatical feminino, mas não significa que ela tem os órgãos sexuais de uma mulher. O lápis é masculino, essa palavra é masculina, mas ela não tem os órgãos sexuais masculinos, ou seja, gênero gramatical não tem nada a ver com sexo. Podemos dividir entre, também os biformes, comum de 2 gêneros, sobrecomuns e epicenos. Formação do substantivo feminino. Bem, mudança de terminação, que é a desinência de gênero. Geralmente, do o muda para o a. Exemplo, garoto, garota, menino, menina. Às vezes, palavras terminadas em e muda para o a. Mestre, mestra. Do e ou a pode mudar para essa, esa, isa. Por exemplo, conde, condessa, duque, duquesa, poeta, poetisa. Ão pode mudar para an, oa ou ona. Exemplo, cidadão, cidadã, patrão, patroa, chefão, chefona. E or muda para eira ou tris. Exemplo, namorador, namoradeira, embaixador, embaixatriz. Observação, a embaixadora é a mulher de um embaixador que trabalha na parte diplomática representando um país. Cuidado!
Alguns substantivos podem existir tanto no gênero masculino quanto no feminino, mudando o final do próprio substantivo para trazer uma especificidade em relação a ele, como o jarro é o objeto, a jarra é um outro tipo de objeto, o barco, né, que é uma embarcação pequena, a barca já é uma embarcação maior. O rádio se designa ao aparelho eletrônico e a rádio é a emissora. Substantivos sobrecomuns. Os substantivos têm um só gênero, ou seja, o artigo utilizado permanecerá o mesmo. Esses substantivos são utilizados apenas para referir-se a pessoas. Acompanhe os exemplos. O cônjuge, sempre no masculino, mesmo que o cônjuge seja uma mulher. A criança, sempre no feminino, mesmo que se trate de um menino. O ídolo, sempre no masculino, mesmo que, por exemplo, a Lady Gaga ou a Madonna seja o ídolo de alguém. Não importa, né, o sexo. Essa palavra vai ficar sempre desse jeito. Substantivos comuns de dois gêneros. Esses substantivos existem tanto no gênero masculino quanto no feminino, mas o substantivo é invariável, sendo que o artigo é responsável por definir o gênero. Vamos lá, o exemplo. Eu posso falar o estudante, a estudante. O Marte, a Marte. O atleta, a atleta. E assim vai. O dentista, a dentista. O repórter, a repórter. Substantivos epicenos. Os epicenos nomeiam animais que possuem, na forma escrita, apenas um gênero. Como, por exemplo, temos o caso de a cobra. Então, você vai falar, acrescentar macho e fêmea. Então, vai ficar a cobra macho, a cobra fêmea. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. A hiena macho, a hiena fêmea. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dê o like, inscreva-se no canal e até a próxima.